meditar na palavra do Senhor que está lá na carta de Paulo aos Filipenses. E nós vamos ler, amados, a partir do versículo 7. Não, a partir do versículo 6, que diz assim: Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que eu os tenho em meu coração, pois quer nas correntes em que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Os sofrimentos de Paulo contribuem para a expansão do Evangelho. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo seja engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É muito forte essa palavra. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento.
Paulo, ele sempre foi muito forte em suas palavras, amados. Ele sempre expõe a situação que ele está vivendo e ele deixa bem claro que ele faz isso com alegria, porque fazer isso para o Senhor alegra o coração dele, porque o sofrimento que ele vive é para que o nome do Senhor seja glorificado. E Paulo nos ensina isso de maneira assim gloriosa em suas cartas. Ele vai falando isso o tempo todo em suas cartas, né? Desde Atos, na verdade, dos apóstolos até a última carta dele, ele está sempre nos advertindo, nos exortando, nos ensinando, nos edificando, nos fortalecendo, dizendo: olha, eu sofri, passei, mas vocês também podem passar, vocês podem enfrentar isso daí e vencer, porque quem está nos fortalecendo é aquele que é todo poderoso. Amados, às vezes nós não entendemos e nem queremos aceitar as provações que nós passamos. Essa é a verdade. Se nós olharmos para nós, para a nossa vontade, para o que a gente realmente quer, a nossa vontade não é passar por provação, não é para passar por necessidade, não é passar por adversidade. Não, a gente não quer viver essas circunstâncias. O nosso coração, a nossa carne, a nossa vontade, ela em momento nenhum ela quer viver esse tipo de situação. O natural da nossa carne, da nossa vontade, é querer estar bem. É querer não ter que sofrer. Seja sincero, quem é que quer sofrer? Quem é que quer passar por luta? Quem é que quer passar por adversidade? Quem é que quer passar por tempestades, amados? Sejam elas quais forem. Quem é que quer viver uma tempestade na vida? Ninguém. Ninguém quer passar por isso. Mas Paulo está nos ensinando aqui, ó, ele está dizendo: irmãos, eu quero que vocês saibam. Ele fala isso no versículo... A partir do versículo 12, ele fala: irmãos, eu quero que vocês saibam que aquilo que me aconteceu, que aquilo que está me acontecendo, do contrário, tem servido para o progresso do Evangelho. E eu quero trazer aqui para vocês hoje essa ministração, essa reflexão que nós vamos fazer aqui hoje sobre o tema: a sua dor, a circunstância, a sua adversidade tem propósito. E nós precisamos aprender, entender, amados, o que é propósito. O que é que nós devemos entender sobre propósito. Por que eu passo por adversidade? Por que eu passo por luta? Por que eu estou enfrentando tudo isso? Às vezes a gente acha que é aleatório. Será que é só para Deus nos ver sofrendo? Será que é só para Deus nos ver chorando? É só para ver doendo, ver a nossa dor? É claro que não. Nosso Deus não é masoquista. Nosso Deus não é um Deus que inventa situações. Não, essa não é a vontade do nosso Deus de maneira alguma. Tudo na vida tem um propósito e tudo contribui para o meu bem e para o seu bem. Tudo. E a gente precisa entender que não é sobre nós somente. O que acontece na minha e na sua vida não é só sobre nós. Por que eu estou enfrentando isso? Vai passar essa situação toda? Entenda, Paulo está dizendo o que aqui, ó? Tudo que eu estou enfrentando está ajudando, está edificando, está fazendo com que o evangelho cresça. Qual é o propósito da dor, da circunstância, da tempestade que Paulo está enfrentando? Fazer com que o progresso, com que o cresça o evangelho, a pregação, a palavra de Deus. Por que a gente acha que conosco tem que ser diferente? Por que a gente acredita que a gente não tem que passar por essas coisas? Ou que se eu passo por acaso, Não, tudo que eu e você enfrentamos tem um propósito. Tá doendo, tem propósito. Tá sofrendo, tem propósito. Teve perca, tem propósito. Tá passando necessidade, tem propósito. Tá tendo falta de alguma coisa, tem propósito. E o propósito sempre é
para a glória de Deus, seja para me ensinar, seja para me exortar, seja para me edificar, seja para me corrigir. Tudo tem um propósito, e isso vai ser usado para que outras vidas também sejam alcançadas, para que outras vidas também sejam trabalhadas, transformadas a partir daquilo que ela está vendo na minha vida, na sua vida. Há um propósito maior em tudo, amados, em tudo. Sempre houve, sempre haverá um propósito em tudo que acontece. Nós não nascemos por acaso, nós não vivemos por acaso, nós não estamos aqui por acaso. Tem um propósito na minha e na sua vida. Se você até hoje tem vivido sem saber o que é, por que eu tô aqui, por que eu tô vivendo essas questões, essas situações, busque em Deus qual é o propósito, em que ele precisa usar essa dor, essa adversidade sua, e saiba que o Senhor, ele tá contigo te fortalecendo. Você não passa nada sozinho. O nosso Deus não permite isso. Quando Paulo, ele fala assim, no versículo 6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Na versão, essa é uma versão da NVI, na versão Almeida e Corrigida diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Entende, amados? Está sendo aperfeiçoado. O Senhor aperfeiçoará essa obra na minha e na sua vida. É por acaso? Não, não é por acaso. Ele está me aperfeiçoando, ele está te aperfeiçoando, ele está me transformando, ele está te transformando. Lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, Paulo fala assim, que estamos sendo transformados pelo Espírito de glória em glória, na mesma imagem que é de Cristo. Ou seja, nós estamos sendo aperfeiçoados. O Senhor começou uma obra na minha vida, o Senhor começou uma obra na sua vida. Ele é fiel para ir até o fim, até o dia de Cristo, até o dia que Jesus voltar. Até o dia que Jesus voltar, ele está aperfeiçoando essa obra em você. Ele está aperfeiçoando essa obra na minha vida e na sua vida. Para quê, irmã Leise? Para que o mundo veja através daquilo que estamos enfrentando que Deus sabe das nossas fraquezas. Nós não somos super mulheres, amados, não somos super homens, não somos super crentes. Nós somos falhos, sim, nós somos pecadores, sim, mas o Senhor, ele aperfeiçoa o poder dele na nossa fraqueza. Está lá em 2 Coríntios 12, 9, ele fala assim, olha, Paulo orando ao Senhor para passar uma adversidade que ele estava sofrendo, e o Senhor fala, Paulo, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa nessa adversidade aí que você está sofrendo. O meu poder se aperfeiçoa nessa luta, nessa tempestade que você está vivendo, Paulo. É aqui que eu te fortaleço, é aqui que eu te faço forte. E ele fala no versículo 10 de 2 Coríntios 12, fala assim, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Por quê, irmã Leide? Porque eu me fortaleço na minha fraqueza? Não, porque naquele que te fortalece, aquele que te fortalece, se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. É isso que acontece. Nunca é sobre mim e você, é sempre sobre ele. É sempre sobre o que ele faz, sobre o que ele está fazendo, sobre o que ele vai fazer na minha e na sua vida. É o que Paulo está dizendo. Olha, tá difícil, tô passando por tudo isso aqui, mas eu sei que tem um propósito. E qual é o propósito? Ajudar que outros cresçam no evangelho. É isso que ele fala lá no versículo
No versículo 14, ele fala, amados, e aos irmãos, em sua maioria motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Então, o que estava acontecendo? Paulo estava preso, Paulo estava vivendo uma adversidade, uma tempestade, estava vivendo um momento difícil, mas ele fala, o que eu estou vivendo está encorajando quem está lá fora, o que eu estou vivendo está fortalecendo quem está lá fora, o que eu estou vivendo está levantando quem está lá fora. Então, o que você está vivendo tem um propósito, que é fortalecer, levantar, encorajar outro. Não é simplesmente você viver o que está vivendo por viver, não. É para que aperfeiçoe a sua vida e para que abençoe a vida de outro, entende? Tem um propósito. Olha, eu estou aqui preso, mas os irmãos que estão lá fora, que estão vendo que eu estou aqui preso, mas permanecendo firme no Senhor, eles estão se encorajando lá fora e estão pregando o evangelho com ousadia, sem medo, com determinação, com força, com vigor, sem perder o foco, determinados, independente da circunstância. É isso que Paulo está dizendo. Pensa aí, amados, que força é essa que se aperfeiçoa na fraqueza? Pensa aí, a força na fraqueza, amados. Porque quando nós assumimos que somos fracos, nós passamos a depender totalmente dele. E nós podemos nos achegar a ele e dizer, olha, pai, tá difícil. Eu tô quase não suportando, pai. Mas eu confio que o Senhor tem um propósito nisso tudo. Eu confio que o Senhor tem um propósito em todas essas circunstâncias. É isso que Paulo está dizendo. Eu confio. Eu me adapto a isso. Foi o que nós lemos lá em Filipenses 4. Eu me adapto a essa situação. Eu suporto essa situação. Eu passo por ela porque eu sei que o Senhor me fortalece. Na minha fraqueza, o Senhor me fortalece. Então, a força na fraqueza, a força minha não, a força de Deus, a força de Cristo na minha, na sua vida. E tudo que acontece tem um propósito. Então, o que eu tenho que entender, amados? Que existe um processo e um propósito. E eu não posso fugir disso. Eu não posso fugir disso. Porque se eu fujo, eu perco o processo. Talvez ele se repita novamente na minha vida e vai ser bem mais doloroso. E eu perco o propósito. Por que aquilo estava acontecendo? Por que isso está acontecendo? Então, eu preciso ter esse entendimento. Paulo fala nos versículos, a partir do versículo 12 a seguir, ele fala que tudo que aconteceu na vida dele, tudo que acontece, é para que o evangelho crescesse. Serviu para despertar os outros que estão lá fora na pregação. Serviu para que eles pudessem, apesar de saber que poderiam sofrer a mesma coisa que Paulo, eles permanecessem determinados e firmes a fazer aquilo, porque se Paulo estava enfrentando, era possível. É isso que acontece na nossa luta. Quando nós olhamos alguém enfrentando uma adversidade, vencendo, a gente entende que é possível. Foi isso que Jesus ensinou com a vinda dele, foi isso que ele ensinou com tudo que ele enfrentou. Olha, se eu passei, você também pode. Eu enfrentei e venci, você também pode. Ah, mas tá doendo tanto, mas tá tão difícil, eu não vou suportar. Suporte, não desista, porque o Senhor está com você, aperfeiçoando o poder dele na sua fraqueza. Ele está dizendo, pode enfrentar, porque eu estou aqui aperfeiçoando a obra que eu comecei em você. Ele fala assim, olha, eu não sei, a vontade que eu tenho é de subir. Paulo fala isso no versículo, a partir do versículo 20, ele fala assim, ó, que ao contrário, com a determinação dele, a partir do versículo 21, ele fala, ó, não importa como é que vai acontecer, mas que o nome de Cristo seja engrandecido em meu corpo, quer na vida, quer na morte. No versículo 20 ele fala. E no 21 ele fala, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
A gente não olha por essa visão, amados. A gente está tão acostumado a querer viver as coisas boazinhas sempre, que a gente nunca vai querer ser confrontado. E Paulo está dizendo, nossa, se eu morrer, é lucro. Se eu viver, também. Mas que tudo seja para que o nome do Senhor seja engrandecido. E lá no final, amados, no versículo 29, Paulo fala bem assim: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Então Paulo está dizendo o quê? Olha, fiquem alegres. É um privilégio para você. É um privilégio para você. Você não apenas conhecer Cristo, mas sofrer por Ele, passar por essas adversidades por Ele. Ele fala assim, ó, não se deixe intimidar por aqueles que estão se opondo. Nós vamos ver muita oposição, amados. Nós vamos ouvir muita oposição, nós vamos ver muita oposição. Está crescendo e vai crescer mais ainda. Nós precisamos nos preparar para isso, para esse confronto. Mas Paulo fala assim, nos encoraja, olha, não se intimida. Não deixe que nenhum deles te intimidem. Permaneça fiel e sofra aquilo que você precisa sofrer por amor a Cristo. Porque eu estou aqui preso, mas isso está servindo para encorajar os outros. Então que nós venhamos entender qual é o propósito da minha luta. Qual é o propósito dessa adversidade? Por que eu estou passando isso? Pergunta para o Senhor. O que Ele quer te ensinar? O que Ele quer trabalhar na sua vida ou na vida de alguém? O que Ele vai usar para quê essa luta? Não é porque, é para quê? Porque tem um propósito. O porquê é um questionamento. O para quê é uma solução. Para que isso vai servir? Vai servir para quê? Vai edificar quem? Vai abençoar quem? Vai levantar quem? Vai sustentar quem? É isso que o Senhor está falando para mim, para você. Amém? Que o Espírito Santo complete essa palavra no teu coração, que você seja fortalecido, que você saiba que a luta tá grande, tá difícil de passar, mas passa porque o Senhor está contigo. Ele está dizendo, ele está aperfeiçoando o poder dele nessa circunstância que você está vivendo e vai ter um propósito, vai abençoar a vida de alguém. Olhe sempre por este lado, vai abençoar a vida de alguém. Seja instrumento do Senhor, seja na alegria, seja na dor, seja na adversidade, seja na bonança, seja no vento, na tempestade, ou seja no mar calmo. Deixe que o Senhor use a sua vida como instrumento para a glória dele. Amém? Que Deus abençoe você. Se fez sentido, compartilhe com alguém para ser abençoado. Amém?